Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, como combinado, estou deixando aqui gravado a aula sobre o sistema digestivo, ok? Lembrando que nós vamos ter a nossa prática daqui 2 semanas, né? Lá no dia 21 de novembro, e aí vocês terão um dia para estudar o, no dia, no dia de horário de estudo de vocês, na quarta-feira, né? As últimas aulas. E aí depois, no dia 27 a gente já retorna com a nossa prova do sistema digestivo, beleza? A aula, ela vai ser, talvez, passar um pouquinho de 1 hora e meia, mas eu vou tentar aqui manter dentro de 1 hora e meia mesmo, tá bom? E o bom de estando gravado, vocês conseguem assistir depois a quantas vezes vocês quiserem, tá? Eu recomendo fortemente que vocês não fiquem, né, só com as informações aqui da aula e dos slides que eu também vou deixar postado lá no Canvas, mas que também vocês possam pegar o, o material, né, de apoio, as referências para poder estudar, tá bom? O sistema digestivo é um sistema, assim, não muito difícil, só que a gente não está muito acostumado, assim, dentro da nossa área, a estudá-lo, né? Ou se estuda, estuda pouco, geralmente na disciplina de nutrição só, né? Então, comparado com algumas outras disciplinas que a gente acaba vendo durante a faculdade toda, né? Conteúdos, o sistema digestivo não muito, né? Mas não é super difícil porque ele é um sistema assim considerado meio que simples pelo ponto de vista estrutural, tá? Pelo ponto de vista fisiológico, ele não é nada simples, porque precisa de diversos eventos, diversos fenômenos fisiológicos para que ele possa funcionar de forma adequada, tá bom? Então vamos lá. Hum, slide. Muito bem. Então, assim, a gente tem que pensar, né? A gente tem o sistema respiratório, que a gente já viu, que é na maior parte são estruturas da via condutora do ar, tanto para entrar quanto para sair. E aí a menor parte, que é a parte respiratória necessariamente, que faz a troca, né, gasosa. Aí nós vimos a via circulatória, junto com a sua bomba, né, que fica empurrando o sangue, fazendo ele voltar para o coração, que é o coração. E agora a gente vai ver uma outra via, tá? A via digestiva. Nós já vimos também, embora, né, nesse semestre tudo muito de forma resumida, a via nervosa, que é outra via que daí praticamente dela depende o funcionamento de todo o organismo, né? Mas nela não trafega sangue, não trafega comida, não trafega oxigênio, né? E sim trafega impulsos elétricos no sistema nervoso. E no sistema digestivo que trafega alimento, tá? E o objetivo maior da nossa aula, além de conhecer as estruturas e tal, e eu ver um pouco do funcionamento, é entender principalmente como que o alimento que eu ingiro vai parar dentro das nossas células, por exemplo, musculares na hora de fazer exercício, tá? Vocês já tiveram a disciplina de biologia e bioquímica, então vocês viram que nós temos alguns nutrientes que entram nas nossas células musculares e eles são utilizados, né, como substratos energéticos para produzir energia na forma de ATP. Vocês viram principalmente fosfocreatina, a glicose, isso aí que às vezes, muitas vezes não dá tempo de falar sobre os triglicerídeos, né? Mas eles também são absorvidos pelo intestino e pelos intestinos e são lançados na corrente sanguínea, né? Depois de passar pelo sistema linfático até chegar nas nossas células, ok? Então, é óbvio, a gente não vai entrar em minúcias, né? Mas o objetivo maior é esse, entender como que eu como, como que é absorvido, assim, de forma bem resumida e como que chega nas nossas células. Mais detalhes sobre esse assunto vocês verão na disciplina de nutrição, tá? Lá na nutrição vocês vão
ver todos os macronutrientes, né, carboidratos, lipídios e proteínas, entender como eles são digeridos, né, e em que porção do sistema digestivo isso ocorre, e como que eles são absorvidos para a corrente sanguínea e depois como eles são distribuídos para a célula, tá? Mas aqui a gente faz uma introdução a isso, então. A gente vê as estruturas envolvidas nesse processo e a gente vê resumidamente como que eles são absorvidos e isso lançado na corrente sanguínea até chegar nas nossas células. Bem, então vamos lá. Então, o sistema digestivo, ele tem por função preparar o alimento para ser utilizado pelas células, como eu já vinha comentando nessa introdução, envolvendo as seguintes atividades: ingestão, que é o fato de simplesmente colocar na boca, né, um alimento. Só que se eu colocar na boca e não fazê-lo passar, por exemplo, pelo meu tubo da faringe e cair no meu esôfago, isso não é digestão. Se eu botar ele para fora novamente, eu simplesmente posso ter colocado na boca. Se eu mastiguei, eu fiz essa segunda etapa, que é a mastigação. Se eu não mastiguei, eu devolvi ele para fora, sem ingerir e sem mastigar. A deglutição, aí sim, é o ato de passar da faringe para o esôfago, né? A gente vai ver que tem uma atividade ali da glote e da epiglote, né? Fazendo esse movimento ali do ocioide. A digestão, propriamente dita, que é daí pegar esse alimento que está mais sólido ainda, né? E fazê-lo ficar em pequenas propriedades, em pequenas estruturas. Aí a absorção, que é a fase onde esses nutrientes são absorvidos pelos intestinos e colocados na corrente sanguínea, tá? Então, quando a gente come, o alimento vai passando pelos tubos, só que em etapas eles vão sendo absorvidos. Dependendo da altura do sistema digestivo, ele vai sendo absorvido. Alguns são absorvidos em um lugar, outros são absorvidos em outro, e assim por diante. A distribuição não é parte necessariamente do sistema digestivo, tá? Não está aqui, porque ele está mais relacionado com o sistema circulatório, embora a gente entenda que a distribuição é de nutrientes, tá? E a defecação, que é expelir, né? Botar para fora do corpo aquilo que está em abundância ou aquilo que eu, de alguma forma, não necessito, ou até mesmo aquilo que me faz mal, tá? As estruturas envolvidas a ele, então, são a cavidade oral, que compreende os dentes e a língua, a faringe, que a gente já conhece lá do sistema respiratório, o esôfago, que a gente viu que é aquele tubo que está posterior à traqueia, que é outra estrutura do sistema respiratório, o estômago, que a gente vai ver onde fica certinho, né? Intestino delgado e intestino grosso, né? Delgado, porque o nome já diz, ele é mais fino, não porque ele é necessariamente mais curto, tá? Mas é porque ele é mais fino. Delgado significa fino e não curto, tá? E o intestino grosso, porque é o oposto do delgado. Aí algumas estruturas que estão anexas ao sistema digestivo. O fígado e a vesícula biliar, né, que a gente vai ver onde eles ficam em suas funções. O pâncreas, que também é uma outra estrutura importante, né, que favorece a digestão. E as glândulas salivares, que daí nós temos três: a glândula salivar parótida, a glândula salivar sublingual e a glândula salivar submandibular. E a gente vai ver também onde elas estão. Então, vamos lá, começando a digestão pela cavidade oral. Então, a cavidade oral ingere o alimento, recebe a saliva por essas glândulas aqui, que a gente viu no slide anterior, né? A saliva vem com o intuito de umidificar um alimento mais seco, né? Mais desidratado. Quando você tem um alimento um pouco mais hidratado, como por exemplo uma sopa, é óbvio que reduz a salivação, ok? Só que isso não é o único parâmetro que define se você vai salivar mais ou menos, tá? Está relacionado também com a composição química do alimento que você ingeriu. Por exemplo, limão. Limão é líquido, né? Quando você coloca na boca, o sumo dele é líquido. Então você pensaria assim, poxa, então eu secreto pouca saliva na minha boca para digerir esse limão. Mas não é só por esse, como eu já comentei, por esse aspecto, esse parâmetro, tá?
você vai ter também uma questão de acidez ou de alcalinidade, tá? Então, a acidez é quando o alimento é muito ácido, que teoricamente vai fazer o pH do sangue baixar. pH, lembrando das aulas de bioquímica, significa potencial de hidrogênio. Quanto mais hidrogênio, mais ácido, né? Não que seja só o hidrogênio que faz o pH ficar ácido, mas ele também, né? Então, por exemplo, um limão na boca, ele é muito ácido, então eu preciso de saliva que contenha, de alguma forma, substâncias que vão um pouco equilibrar esse pH e que também vai digerir essa estrutura que eu coloquei na minha boca, tá? Se você toma água, por exemplo, a salivação é baixa, né? Por quê? Porque a água tem um pH mais neutro, né? Ela não tem um pH nem muito ácido nem básico, ele é próximo de 7, mais ou menos, o pH da água. Então significa que você não precisa produzir tanta saliva assim, tá? Porque a saliva contém diversos, até hormônios, receptores químicos e estruturas, como enzimas, que vêm ali para degradar esse alimento, tá? Isso vocês vão ver com mais detalhe em nutrição. Então, na cavidade oral, a gente tritura o alimento. Então, aqui acontece a primeira digestão, que é a digestão mecânica, ok? Digestão mecânica é você coloca na boca e tritura o alimento, mastiga ele com a intenção de um alimento que está grande, né, uma estrutura, num formato grande, fazê-lo ficar uma estrutura menor, com o objetivo de passar primeiramente pela cavidade do tubo do esôfago, tá? Lembrando que o esôfago é uma cavidade fina, estreita, né? Por isso que muitas vezes a gente engole, sei lá, uma jabuticaba inteira, mesmo que seja pequena, pode correr o risco dela entalar no esôfago, devido ao fato de essa estrutura ser compatível ao tamanho do esôfago, né, ou um pouco maior. É óbvio que quando a gente está mastigando, a secreção de saliva está ajudando a ir degradando esse alimento, né? Mas a digestão mecânica não envolve necessariamente a, a presença de saliva, tá? É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, um alimento mais sólido e no prato você ir apertando ele com a intenção de fazê-lo ficar menor ou mais mole. Então, mistura o alimento com a saliva, tem início da digestão, né? Aqui na cavidade oral, por exemplo, os carboidratos. Aí tem algumas enzimas, como a amilase, que você vai secretar na boca com a intenção de começar a quebrar o carboidrato. Uma enzima, vocês se lembram lá da biologia, ela tem, assim, algumas funções. E duas das principais dela, além delas, né? Além de fazer acelerar um processo metabólico, é também fazer a quebra de determinadas ligações. Então, vocês sabem, as estruturas são ligadas por átomo, né? Tem ligações atômicas, e essas ligações muitas vezes precisam ser quebradas para que o alimento fique em estruturas menores, em porções menores. Então, aqui na boca já ocorre o início da digestão dos carboidratos devido à secreção de algumas enzimas, como a amilase. O AMI aqui, o ASE vem sempre de quebra, tá? E o AMI vem de amido, da quebra do amido, que é um, uma cadeia comprida de carboidrato. Uma cadeia grande para quebrar, que ela já começa a ser quebrada na mão. E a cavidade oral, então, conduz o alimento para a faringe e após ela, então, o ocioide sobe e desce, né? A gente já conhece aquela manobra que é feita para que o alimento, por exemplo, não caia na traqueia e sim caia no esôfago, tá? Então, aqui, lembrando um pouquinho das estruturas, só que agora pensando no sistema digestivo, né? Nas estruturas que a gente viu lá no sistema respiratório. Lembra, ó, aqui é o sistema respiratório, a cavidade nasal, daí depois você tem a narina, né? Aqui é a abertura, o orifício, aqui você tem a narina, aí você vai ter as conchas superiores, média e inferiores, os meatos. Aqui no fundo você vai começar a ter essa curvatura onde começa a faringe. Então, a faringe que está aqui próxima à região mais nasal é chamada de faringe nasal. E a faringe que está mais próxima aqui à faringe, a região da boca, mais a faringe bucal, tá? Aqui é a garganta, né? Tudo bem. Então, vocês se lembram também
lá na anatomia, né, nós temos um osso chamado de pálato. E nós temos o pálato duro, perceba que faz o céu da boca, né, faz o telhado, assim, a estrutura do céu da boca, e que é o assoalho da cavidade nasal. E nós temos também o pálato mole, que daí esse é mais muscular, ok? Esse ossinho aqui que envolve uma porção muscular também, tá? Então, fazendo o teto, né, da boca. Aí nós temos, então, o lábio superior, que tem músculos, por isso que a gente movimenta o lábio, né? E tem também esses grânulos aqui amarelados que vocês estão vendo, é a gordura, tá? São a gordura. E o lábio inferior, mesma coisa. Então, eles se abrem e fecham, né? Com o objetivo de entrar ar ou entrar alimento. Aqui, por exemplo. Aqui nós temos o vestíbulo bucal, que é onde fica o intervalo entre meus lábios e os dentes. Então, quando eu fecho a boca, eu tenho os dentes e eu tenho os lábios à frente. E esse intervalo entre eles é chamado de vestíbulo bucal. Tá? E aqui o assoalho da boca, né? Feito, por exemplo, pelo músculo miloióide. Tá? Aqui vocês estão vendo o ocioide, né? Então, se, por exemplo, ele se contrai, o músculo miloióide se contrai, ele afeta o movimento aqui do ocioide. Se ele relaxa, ele afeta também. Tudo isso aqui é a língua. Tá? Isso aqui é o músculo. A língua é um músculo também, né? Mas esse aqui é o músculo milioide, tá? A língua ela tem como objetivo produzir os fonemas, né? Produzir os sons. Não é ela que produz, são as cordas vocais, mas é que a forma com que a gente movimenta a língua dentro da boca produz os fonemas, né? Por isso que algumas palavras a gente menciona com a boca aberta e com a língua sem encostar no, no teto da boca, e tem alguns fonemas que a gente pronuncia com a língua tocando o céu da boca, né? Como algumas letras, inclusive, quando a gente fala, como o próprio L, ok? E a outra função da língua, além do produzir os fonemas, né, auxiliar, é a entrada do alimento, empurrando o alimento para trás, tá? Isso como músculo. Só que como órgão, a língua ela tem a função também, a gente vai ver daqui a pouquinho, de secretar algumas substâncias e de capturar informações de algumas substâncias através de algumas estruturas pequenas, alguns receptores nervosos que estão na nossa língua, tá? Então a língua tem o seu ápice, que é aquela pontinha, né, da língua, o corpo da língua e a raiz da língua, ok? Professor, mas aqui é o ápice, aqui é o corpo, por que que aqui não é a raiz? Porque percebam que as fibras da língua fazem assim, ó, as fibras musculares, ok? Elas saem tudo, ó, de uma mesma origem. Podia se chamar origem da língua, tá? Ao invés de raiz da língua. Mas é chamar de raiz, tá bom? Bom, e aí na língua, como eu estava comentando, então nós temos estruturas que favorecem a captação de informação de determinadas substâncias que a gente põe na boca, tá? Algumas substâncias, por exemplo, a gente põe na boca e antes mesmo delas chegarem no nosso estômago, a gente já sabe que elas não deveriam estar na nossa boca. E a gente tem a tendência de colocá-la para fora, tá? Isso, de alguma forma, serve como proteção para o nosso corpo, né, para o nosso organismo, para que a gente não fique ingerindo substâncias que sejam nocivas, tá? Embora diversas substâncias nocivas a gente ingira, né, micro-organismos que podem, de alguma forma, fazer mal para o nosso organismo, tá? Mas substâncias um pouco mais óbvias, que são maléficas para o nosso organismo, já são percebidas muitas vezes ao pôr na boca. Só que esse pôr na boca é aquele pôr de, como se fosse saborear, esperar para saber, né, o gosto que aquilo tem, para daí dar tempo de eu reagir. Se eu pego e quero engolir um veneno, por exemplo, eu pego um copo de veneno, eu posso muito bem engolir diretamente sem dar tempo de essas estruturas nervosas que estão na minha língua reconheçam o sabor disso. Então ele passa direto e vai lá para o meu estômago, né? Bom, aqui do lado esquerdo mostrando agora numa vista superior a língua, né? A toda a sua raiz.
todo o seu corpo e todo o ápice da língua, a pontinha ali. E aí nós temos então as estruturas que fazem a captação de informações das substâncias que a gente coloca na boca. Então, de, de, de forma mais periférica para mais interna, né? Mais externa para mais interna, nós temos as papilas fungiformes, ok? Papilas é como se fossem folhetos, tá? Folhinhas, assim. Lembra que lá na nossa estrutura cardíaca nós temos duas válvulas, né? A tricúspide e a bicúspide. E nós temos válvulazinhas, né? Como se fossem folhetinhos, tá? Então, é como se fossem folhetinhos, assim, só que muito, 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 muito fino, tá? Quase como se fosse, assim, é, folhinhas mesmo, uma folhinha assim do lado da outra. Você pega um livro e você vê ele, quando você vai abri-lo assim, você vê várias folhinhas, né? Então é como se fossem várias folhinhas juntas, tá? Essas papilas. Aí nós temos as papilas folhadas, as papilas valadas, aqui como se fossem folhas, né? Tá vendo? O fungi, aqui eu não me recordo agora necessariamente. O forme é de forma. O fungi eu vou me lembrar depois, eu falo para vocês na aula prática. Eu não me recordo agora exatamente o que significa, da onde vem esse fungi, tá? Folhado é parecido com folha, valadas porque parece valetas, né? Então olha só, isso aqui é como se fosse, tem algo no centro, como se fosse uma cavidade em volta, ó. Uma valeta assim na terra em volta disso aqui, tá? Aí você tem o sulco terminal, o sulco é bem claro, né, pra gente, significa aquelas fissuras, né? Não é sulco, tá? Então é o sulco, são fissuras, que aqui a gente também capta informações, e a tonsila lingual, tá? Tonsila daí é como se fosse parecido uma valada, uma valeta, só que agora é um negócio, ao invés de ser mais assim, uma depressão, uma valeta, é mais uma erupção, mais uma protuberância, tá? E em cada região dessas aqui, a gente sente os sabores das coisas de forma diferente. A gente sente o doce, o amargo, o azedo, o salgado e o. Esqueci o nome da outra agora, que inclusive, fazendo um parênteses aqui, foi um outro sabor, meio que aquela empresa Ajinomoto, que é aqui no oeste do estado de São Paulo, ali perto da região de Araçatuba, descobriu com aquele tempero Ajinomoto, né? Hoje pouco se vende dele, mas na época quando saiu ele vendia bastante porque ele era um tempero assim meio que bem completo, né? E só que ele leva muito sódio, o sódio traz a sensação de salgado na língua, né? Mas eles perceberam que ele tinha como se fosse um quinto sabor. Então a gente tem, ó, o azedo, né? O amargo, o salgado e o doce, tá? Então, ele é como se fosse um quinto sabor, que era reconhecido pela nossa língua, tá? Mas, isso é só um parênteses aqui, porque eles perceberam que era um quinto sabor porque ativava região diferente da língua. Era uma região que nenhum outro sabor ativava. Nem o salgado, nem o doce, nem o amargo, nem o azedo, tá? Bom, aqui uma um esqueminha, né, da língua. Então, a gente vê uma microscopia. Aqui, por exemplo, as papilas fungiformes, ok? Isso aqui, não sei se era alguma coisa de uma estrutura de um fungo, alguma coisa, mas depois eu vejo certinho. Aqui uma papila valada, né? Ó, como se fosse uma... desculpa, aqui ainda a fungiforme, só que a ponta, tá? Da sua estrutura. A valada aqui, né? Uma papilinha, ok? Tá vendo aqui um orifíciozinho do lado, ó? Ok? São os sulcos, ó. Olha lá do outro lado também, ó. Tem como se fosse uma valeta, uma cavidade ao lado, tá? E isso forma esses sulcos aqui que vocês estão vendo, ó. Sulco aqui você tem um sulco, aqui você tem um sulco. Aqui passa um canal, né, de comunicação, mas não deixa de ser um sulco também, tá? Que mais daqui que é interessante vocês notarem? Aqui o músculo milioide, tá? Na base da língua, ó. Tá vendo que ele é bem transversão, né? Assim, bem atravessadão. Então, se ele está atravessado, ele tem a função de fazer isso aqui, ó. Se ele faz isso daqui, é porque ele aproxima e afasta as coisas assim na boca, tá? E não assim, por exemplo, que seria na vertical, tá?
Aqui uma tônsila lingual, né? E vai ficando aqui a porção mais posterior da língua, mais interna da língua. Aqui, ó, esse canal bem grande, vocês estão vendo o ducto da glândula. Como assim ducto da glândula? Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, uma glândula embaixo da língua, que o nome então seria sublingual. E quando essa glândula, por exemplo, se contrai, como se fosse uma bucha sendo espremida assim, ela libera, ela secreta saliva nesse ducto que vem até aqui, por exemplo, na língua, tá? Quando a gente está lá comendo alguma coisa, né? E a nossa língua saliva, tá? Então, por aqui passa. O ducto é sempre um canal onde é conduzido hormônio, é, ou qualquer tipo de secreção, tá? De uma glândula. Esses botões gustativos aqui que vocês estão vendo, esses branquinhos, eles são estruturas que vão captar o sabor. Então, essa estrutura, botões, é como se fosse uma estrutura parecida com um botão, gustativo é porque vai sentir o sabor, tá? O gosto. E essas estruturas são receptores nervosos. Então, entenda que isso aqui são neurônios que estão nessa estrutura aqui, que ficam captando, tá? Vem determinada substância, por exemplo, ativa o receptor nervoso e manda a informação lá para o seu cérebro rapidinho. Lembra que a gente tinha alguns nervos na região bucal, né? O glossofaríngeo, o hipoglosso, que são nervos que levam informação para o nosso sistema nervoso central e lá a gente faz a captação do sabor. A gente percebe, nossa, isso aqui está horrível, nossa, isso aqui está delicioso. Tá? O que mais? Ó, aqui mostrando a glândula, né? Glândulas linguais, ok? Bem aqui, ó. Isso aqui são tudo estruturas, ó, não musculares, tá? E sim glândulas. Essas glândulas, como eu comentei, como buchas, elas se contraem, se apertam e liberam substâncias para subir até a superfície da boca, tá bom? Da língua. Muito bem. Então, aqui, as glândulas salivares. A gente vê abaixo da língua a glândula sublingual, né? Aqui você está vendo a língua, que está tocando o teto da boca. Então, essa glândula aqui, ela secreta, ela produz e secreta saliva, tá? E aí, através do seu ducto, ela joga essa substância para a cavidade bucal, para que possa molhar, né, o alimento. Aqui nós temos a maior das glândulas salivares, que é a glândula parótida. O ducto parotídeo é esse verdinho aqui, que quando ela secreta saliva, ela faz com que a saliva passe por esse ducto até chegar pela parte superior da boca, essa saliva. Tá? E nós temos também a glândula submandibular, que o nome já diz, ela está abaixo da mandíbula. Okay? Não é abaixo do pescoço necessariamente, é abaixo do pescoço, é isso aqui, né? Isso aqui é a mandíbula, o osso da mandíbula, e ela está abaixo e mais para trás um pouquinho do que a glândula sublingual. Tá? A sublingual, ela, ela secreta saliva do mesmo jeito que a glândula submandibular secreta saliva, tá? Só que elas têm os seus ductos separados daí. Então, a glândula submandibular é maior do que a sublingual e é menor do que a glândula parótida, tá? Então, a sublingual secreta mais a saliva para a região média e mais anterior da língua, a mandibular para a região mais posterior da língua, mas tudo ainda pela parte de baixo, né, da cavidade bucal, e a glândula parótida secreta a saliva pelo ducto parotídeo na parte superior e posterior da boca. Dente, que aí é o que a gente usa, né, para conseguir facilitar a trituração do alimento. Então, nós temos uma dentição heterodôntica, ou seja, ela é heterogênea, os dentes não são iguais, né? Na dentição decídua, ou seja, aqueles dentes que são os provisórios, digamos assim, né? São aqueles temporários que a criança fica por um tempo na boca e eles vão nascendo ali a partir geralmente dos 6 meses e tal, até uns
2, 3 aninhos de idade, praticamente já saíram todos os dentinhos da criança. E esses dentinhos, eles começam ali a partir dos 6 aninhos, às vezes antes, às vezes um pouquinho depois, ser feito a troca, tá? Mas geralmente a partir dos 6. Aí eles começam a cair naturalmente, uns têm que arrancar, para vir o dente daí permanente, tá? Que vai ser esses que não tem como trocar depois mais, né? Não vai nascer outro no lugar. Então, a dentição decídua é composta por 20 dentes, né? Então, aí nós temos lá do fundo, da parte posterior e mais lateral, para a parte mais anterior e mais medial, né? Fazendo assim, ó, a arcada dentária, tá? Então, nós temos de cada lado um molar, dois molares, né? E do lado de lá a mesma coisa. Aí nós vamos ter o dente canino de cada lado, um dente incisivo lateral de cada lado da boca e um dente incisivo central, ok? Meio que de cada lado, assim, também formando os dentinhos aqui do centro, tá? E aí a dentição permanente já tem 32 dentes, aumentando um molar em em cada, em cada lado da boca e em cada arcada, né? Ou seja, quatro molares. Os pré-molares, que daí são dentes que vão estar no intervalo entre os caninos e os molares, tá? Então são quatro também que a gente aumenta, tá? Então vamos lá. Aí nós vamos ter então na dentição de cima, né, na arcada de cima, três molares de cada lado, quando eram dois antes. Agora dois pré-molares de cada lado, que eu não tinha nenhum, e o canino eu continuo tendo, um de cada lado, os incisivos laterais, um de cada lado, e os incisivos centrais, um de cada lado, ok? E a parte de baixo a mesma coisa, ó. Então, olha só, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 dentes, tá? Esses dentes já são pensando nos dentes do siso, ok? Que são dentes que geralmente vêm um pouquinho mais tarde, né? Por isso que o pessoal até brinca como sendo o dente do juízo. E a pessoa que ainda não tem o dente do siso não tem juízo ainda porque meio que não amadureceu. Porque esses dentes do siso pode variar bastante, né, de pessoa para pessoa, mas geralmente eles vão surgindo na fase assim mais maturacional mesmo, né? Ali dos 14 anos em diante, assim. Tem gente que um pouco antes. Eu, por exemplo, tive dente do siso um pouco mais cedo, mas tenho dentes do siso que até hoje, por exemplo, não criaram força para erupcionar completamente. Eles estão lá pela metade, eles não se desenvolveram completamente e como eu consigo escovar bem o meu dente, fazer bem a limpeza e não dói, eu preferi não retirá-lo porque eu prefiro ter mais do que menos, se não atrapalha, né? Se atrapalhasse, eu ia com certeza retirá-lo. E aí a anatomia de um dente. Então, o dente ele tem praticamente três estruturas, tá? Então, na parte mais inferior nós temos a raiz do dente, que é a maior parte do dente, né? Então, aqui é onde geralmente acontece o tratamento de canal, né? Feito o canalzinho, tem que tratar a raiz do dente, ou às vezes matar uma raiz do dente, deixar só uma outra funcionando, né? Só que, por exemplo, por aqui passa vaso sanguíneo, que vai nutrir esse dente, né? Essa câmara pulpar do dente. Às vezes você não mata a parte, digamos assim, mais vascular, mas você interrompe a ligação ali de um neurôniozinho, que é essa parte mais branca, né? Que seria a parte nervosa, por isso da dor do dente. A dor de tratamento de canal geralmente é bem grande, né? É maior do que a dor de uma cárie, porque ela é bem mais nervosa do que de uma outra estrutura, né? De ordem de outra estrutura. Bom, e aí, na parte mais superior, nós temos a coroa do dente, tá? E nesse intervalo entre a raiz e a coroa do dente, nós vamos ter o colo, tá? O colo é uma substância, é uma estrutura, desculpa, que pode servir para algo encostar, se apoiar, ou pode ser algo, como se fosse um contorno mais fino, tá? Então, por exemplo, lá no fêmur, você tem a haste do fêmur,
Você tem a cabeça do fêmur e no intervalo aqui, de forma transversa, você tem o colo do fêmur, que é um negócio assim, uma estrutura um pouco mais afinalada, tá? Ou afinada. E no dente é a mesma coisa, tá? Por isso que alguns chamam de pescoço, às vezes, do dente, tá? Como se fosse a cabeça do dente, essa coroa, o corpo, a raiz, né? E o colo como se fosse o pescoço, como se minha cabeça fosse a coroa do dente e aqui como se fosse o colo, tá? Do dente. Aqui a distribuição órbito maxilar, pensando na artéria maxilar, né? Então você vê aqui, por exemplo, toda a dentição, né? Então você vai ter lá ó, os dentes molares, né? Aí os dentes pré-molares, aí você vai ter aqui os dois pré-molares em cima, dois pré-molares embaixo, um canino em cima e um embaixo, incisivo lateral em cima e embaixo, e o incisivo central em cima e embaixo, né? Então, se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dentes, embaixo a mesma coisa, tá? Bom, e aí, ó, olha que interessante, né? A artéria maxilar. Então, aqui a gente está vendo subindo a artéria carótida, né? E lembra que ela é a principal via distribuidora de sangue para o nosso encéfalo, né? E da carótida, ó, começa desde aqui de baixo, você já começa a ter ramificações de artérias, ó. Olha que interessante, né? E aí ela sobe aqui por trás do, da mandíbula, né? E aqui ela começa a se ramificar ó, aos seus galhos, irrigando músculos, irrigando o osso, né? Ó, a mandíbula aqui, irrigando ossos da face e músculos da face, né? Olha a distribuição que interessante aqui, né? Os caminhos tracejadinhos, ó, mostrando sangue chegando para cada canal do dente. Que aqui não dá para ver, né? Não é uma visão de uma radiografia, mas os canais estão aqui, ó. Ok? É uma irrigação. Os canais estão aqui. O colo está aqui. Não dá para ver muito bem, porque o osso está na frente, né? E aí você tem a gengiva também e tudo mais. E a raiz aqui, ó. E aí, olha que legal, né, também. Desse mesmo vaso aqui, por exemplo, que vai irrigar todos esses dentes, você tem suprimento sanguíneo que sobe até aqui. E desse arterinha aqui de cima, suprimento sanguíneo que desce até aqui, tá? E olha que legal, né, assim, olha o músculo miloioide aqui, por exemplo, né? Que é aquele músculozinho que vai fazer a movimentação do ocioide. E aí só uma coisinha antes, né? Olha, mais artérias passando aqui, por exemplo, na cavidade orbicular, onde vai ser entregue, então, sangue, né, para o globo ocular, desse lado, e do lado de lá é a mesma coisa. Aqui o músculo temporal, por exemplo, tudo que é branquinho aqui, ó, são nervos, né? E eu queria comentar, né? Olha que interessante a forma com que os vasos se ajustam, né, na face. Passa pelo monte de forames que vocês viram lá nos acidentes ósseos, né? Lembra que aberturas, né? Os forames servem para passar nervos e vasos e tecidos moles, né? Olha aqui um outro forame, né, mandibular. E olha ele saindo aqui, né? Que interessante. Ele vem da parte mais interna, daqui a pouco ele fica mais externo novamente. E assim, eu evito entrar geralmente no mérito da questão, porque às vezes é uma questão mais filosófica, mas e também porque eu respeito, né, o ponto de vista de cada pessoa. Mas fazendo assim uma análise evolutiva pela teoria da evolução, quando a gente pensando, né, que pela teoria levaria milhões de anos, né, como levou até surgir o primeiro hominídeo humano, né, o ser humano, o quanto de tempo que levaria, né, para acontecer, para esse vaso, por exemplo, saber que quando ele ramificou aqui, por exemplo, vamos dizer assim que ele não existia, né? E aí ele ramificou e ele acertou esse buraco aqui, ó. Ele conseguiu entrar nesse buraco aqui, por tentativa e erro. Vamos dizer que ele tentou várias vezes. Nasceu uma primeira pessoa, não tinha esse vaso aqui, e daí nasceu uma outra pessoa, começou a ter, mas era só uma pontinha. Aí nasceu uma outra pessoa e ele era um pouquinho maior. Mas vamos dizer que ele veio aqui e escapou, ele veio para o lado de cá. Não fez a função dele.
Aí ele é inteligente, porque ele sabe que ele errou, agora ele tem que acertar o caminho. Daí ele começa a se aproximar. Você imagina quanto tempo, né, não levaria até que esse vaso acertasse, por exemplo, esse local, esse buraco, esse forame, para que ele entrasse aqui e depois que ele saísse aqui, inclusive, né? Mas para sair é mais fácil, né? Porque vocês já aprenderam que tudo parte do mais concentrado para o menos concentrado. Então, pensando que lá dentro está mais apertado, a tendência é o que está lá dentro querer escapar por qualquer buraco mesmo, né? Mas agora olha que interessante, né, cara? Sim, tem algumas coisas que não aconteceriam se a gente tivesse que ficar esperando por muito tempo até a evolução acertar, né? Por exemplo, para enxergar, até mesmo aqui para dentição, né? Se eu não tivesse suprimento sanguíneo para os meus dentes de forma suficiente para eles funcionarem, eles simplesmente deixariam de existir, né? Eles apodreceriam, eles estragariam, inflamariam e cairiam. Era simples assim. Então, isso não, assim, inviabilizaria de certa forma a vida desde muito cedo, né? O dente nem nasceria, talvez. Ele nem cresceria, porque ele precisaria de suprimento sanguíneo desde a primeira pessoa que teve dente. Sei lá, seja na transição, que fosse o primeiro animal, né? E, por exemplo, para o olho, para a gente enxergar, né? A gente não necessita necessariamente enxergar para sobreviver. A gente hoje vive num mundo um pouco mais prático, mais fácil para a pessoa que não é vidente. Mas pensa assim, antigamente, né, que você não existia nada dessa facilidade e que principalmente a gente precisava caçar para viver, né? Óbvio que a gente aguça outros sentidos quando a gente perde um, mas o que eu quero dizer é assim, para o olho funcionar, ele precisaria desde cedo de toda a estrutura que ele tem, né? Ele não poderia ir surgindo aos poucos, por etapas, né? Então, isso eu estou falando só da parte sanguínea. Imagina a parte nervosa, então. Então, isso é uma crítica, assim, forte, né, dentro das cosmovisões para a teoria da evolução, que é a chamada complexidade irredutível, né? Que a gente tem coisas que são tão complexas que se a gente tirasse uma única estrutura ou um único mecanismo, essa coisa pararia de funcionar. Ela nunca nem existiria, na verdade, né? Então, um carrinho de controle remoto, por exemplo, ele é um carrinho, mas ele só funciona se existir uma pilha lá, né? E se essa pilha for levar anos, séculos, milênios, né? Vários milhões de anos para conseguir se desenvolver, para existir, o carrinho, de fato, nunca existiu. Ele nunca funcionou, porque nunca existiu algo lá que fizesse ele funcionar. E simplesmente ele nunca existiu. Se fosse pensar num ponto de vista de um neurônio, de um olho, por exemplo, se não tivesse condições mínimas de ele existir desde sempre, ele nem existiria. Ele não, ele não levaria tempo funcionando mais ou menos para ir melhorando. Ele simplesmente não funcionaria nunca. Enfim, é assim, como eu comentei, são coisas que eu evito um pouco discutir, porque embora a gente esteja numa faculdade confessional, e vocês saibam que é natural, né, que a instituição então veja as coisas pelo ponto de vista criacionista, né, que é a teoria de que explica a vida que também eu acho mais sensata, né, assim, mais palpável e mais lógica, com mais corpos de evidência, né, a seguir. Eu ainda respeito assim o ponto de vista de todo mundo e evito muitas vezes entrar nesse tipo de discussão porque a gente tem que ver as coisas não pelo ponto de vista de origem, né? Dependendo das disciplinas que a gente leciona, e sim como elas funcionam e como acontece. Mas tem algumas coisas que são interessantes de a gente pensar mesmo, porque acabam dentro ainda da ciência, tem coisa que é explicada melhor pelo ponto de vista de alguém que criou de forma perfeita do que algo que foi sendo melhorado, né, ao longo do tempo. Então, continuo dentro de uma discussão acadêmica aqui, né? E não religiosa, ok? Dentes. Então, os dentes, aqui é só o formato deles, né? Então, por exemplo, lá dos dentes incisivos até os dentes molares, nós temos, ó, por exemplo, uma única cúspide, né? Lembra da bicúspide, tricúspide, duas cúspide, três cúspide?
Tá aqui, ó. Eu falei do chapeuzinho do Papa lá outra vez, mas você pode pensar por aqui também, ó. Como se fosse aqui um machado, né? Um- Uma única cúspide no incisivos. Aí o canino, uma única cúspide também, né? Então perceba que é um negócio mais para cravar, né? E não para amassar. Aí os premolares, ó, já tem duas cúspides menos afiadas e mais assim arredondadas, mais quase indo para o quadrado, assim, para o chato, tá? Mostrando que aqui a gente ainda corta alimento, mas a gente mais macera e tritura do que necessariamente corta, tá? Como os dentes incisivos. E aí os dentes molares, que daí esses sim, eles não servem para cortar, eles servem para amassar, para conseguir mastigar de forma mais efetiva aquilo que o canino cortou, aquilo que o incisivo cortou. Por ter uma cúspide só, os incisivos e caninos eles cortam bem. Só que como eles são assim pontudos, eles têm pouca área. A área deles, ó, é bem pequenininha, é isso daqui, né? Os molares têm uma área maior, ó. Eles são mais chatos assim. Então significa que você rende mais, você tem mais área de dente para conseguir mastigar o alimento aqui do que ficar tentando mastigar um feijão aqui, né? Um feijão arroz, você mastiga com os dentes do fundo porque você tem mais área compatível, né, com a quantidade de alimento que você comeu. Só que se você precisar cortar alguma coisa com os dentes do fundo, por conta que eles têm menos cúspides, são menos pontudos, dá mais trabalho. Tá? Esses dentes aqui, caninos incisivos, têm uma raiz só. Os dentes pré-molares têm no mínimo duas, geralmente um para cada cúspide, e às vezes pode ter até três raízes. Tá? E os dentes molares têm três cúspides e pode ter duas ou pode ter uma raiz para cada cúspide também. Aqui uma visão, né, mais completa dos dentes, né, mostrando, por exemplo, aqui, ó, os dentes mais pontudos, né, canino-incisivos, os pré-molares, então a pontinha aqui, ó, sendo a coroa, isso daqui meio que sendo o colo do dente, né, e aí, na verdade, tudo isso aqui meio que sendo o colo do dente, e aqui embaixo começando a raiz do dente, né. Aqui parecendo uma mãozinha, né, de 3 dedos, as cúspides, tá? Uma visão um pouco mais assim detalhada, né? Mostrando as cúspides em um pouco mais de detalhe. Tá? Desculpa, ou invertido, tá? Invertido. Ó. A coroa do dente aqui, o colo aqui e as raízes para cá. Inverti aqui na hora de falar. Então aqui você tem. É que eu estava vendo a parte de baixo e depois mencionando, falando para vocês na parte de cima. Então aqui, ó, nessa região mais média, as coroas, né, do dente, parte mais branca, né? Aqui, a região mais do colo e por dentro você vai ter a raiz do dente, tá? Isso aqui subindo na arcada superior, isso aqui descendo na arcada inferior. Tá? Só corrigindo. Aqui uma visão das arcadas superiores e inferiores, né? Então mostrando, ó, que os dentes a mesma quantidade de um lado para o outro, né? E aqui na mandíbula, aqui é a maxila, né, a parte de cima, a boca, e aqui é a mandíbula, por isso que é aberto, porque aqui embaixo está a língua, tá? E aqui é o teto da boca. Tá? E eles são correspondentes. Então, quando você fecha a boca, por exemplo, esse molar aqui vai encaixar com esse molar aqui. Esse molar aqui com esse molar aqui. Tá? Então, quando, por exemplo, a pessoa tem problemas na mastigação, ou a pessoa precisa de alguma forma alinhar seus dentes, que eles não são mais um encaixe bem recíproco, eles não são bem antagônicos, então precisa pôr lá o aparelho na boca, né? Fazer um tratamento mais ortodôntico para ajustar esses dentes de forma com que eles fiquem numa recepção mais perfeita, né? Porque se um dente, por exemplo, está aqui e o outro está aqui, você não consegue ter um encaixe perfeito na hora de mastigar. Né? Além de ter várias questões de ordem nervosa, você não de passar nervoso, de questão neural, né? Você tem uma questão de diminuição da eficiência da mastigação, né? Porque você não consegue pegar o alimento e colocá-lo tudo no mesmo lugar. Você fica mastigando um pedaço dele e o outro pedaço fica no vão, né? Não sendo mastigado assim, digamos, por ninguém. Faringe.
conecta as cavidades nasal e oral ao esôfago e à laringe. Isso a gente já viu no respiratório, né? Recebe o bolo alimentar, depois esse nome bolo vai mudar, né? A gente vai ver, da cavidade oral e o conduz para o esôfago, que é o tubo onde vai transportar o alimento até o estômago. Possui um comprimento aí mais ou menos de uns 13 centímetros e tem uma estrutura muscular em volta dela, tubular. A faringe é o tubo, né? Então a gente tem musculatura de forma de tubo também, revestindo a faringe pelo lado de fora. Tá? Então lembra dessa imagem que a gente viu no respiratório, né? Aqui nós temos, por exemplo, as coanas, aqui começa a faringe nasal, aqui a faringe bucal e vai fazer a ligação então com o esôfago que está aqui abaixo. Tá? Aqui os músculos da faringe, mostrando a forma em tubo, né? Então, aqui desde a faringe na região, aqui mais na região nasal, agora aqui na região mais bucal, e depois descendo até encontrar com o esôfago aqui abaixo. Parece que é bem comprido, isso aqui por causa do tamanho da imagem, né? Mas é como eu comentei, é por volta de uns 10 a 12 centímetros, isso daqui mais ou menos, tá? Um pouquinho menor. E olha a musculatura na sua grande maioria transversa, né? De certa forma, olha aqui transversa também, né? Assim, ó, aqui meio que na diagonal, aqui quase meio que na vertical, né? Porque o objetivo aqui maior dessa musculatura é fazer com que ela faça isso daqui, ó, a faringe. Então, o músculo, quando ele contrai, esse músculo que é a forma de um tubo, né? Quase que fazendo isso daqui, ó, quase cilindro. Na transversal, ele serve para revestir, para as coisas não afastarem, porque ele está do lado de fora, meio que espremendo. E ao passo também que quando ele contrai fazendo isso daqui, ó. Ele não tem como fazer outra coisa, ele contrai fazendo isso daqui, que é a direção das fibras, ó. Quando elas contraem, relaxa, contrai, relaxa. E ao fazer isso daqui, ela auxilia para que o alimento seja mandado para baixo. Então a gente come, na hora que a gente engole, o osso ióide baixa, faz a deglutição, ajuda a descer a comida, e na faringe essa musculatura também ajuda, né, no tubo ali para fazer a comida descer. Isso a gente está pensando no esôfago, se a gente estiver pensando na traqueia, daí assim é necessário, né, para fazer ainda a respiração, mas o ar passa um pouco mais fácil do que a comida precisa ser empurrada. Aqui, uma visão posterior, né, olhando esses músculos, tá? Então a gente percebe que eles são bem assim transversaisão, assim, bem diagonalzão, tá? E aqui o tubo da faringe, tá? Do esôfago, começando aqui abaixo. O esôfago conecta a faringe, então, ao estômago, tá? Faringe conecta tanto a parte do ar, né, que entra pela cavidade nasal, quanto a parte do alimento, que entra pela cavidade bucal, ao esôfago, tá? E à laringe. E o esôfago conecta a faringe ao estômago. Conduz ainda bolo alimentar para o estômago através das ondas peristálticas. Então, a gente falou que no sistema nervoso, o sistema nervoso, em termos de função, a gente divide ele em somático e autônomo, ou autonômico. O sistema nervoso somático é mais aquele relacionado à musculatura, né? Que a gente contrai de forma voluntária. E o autônomo, aquelas vísceras, órgãos, músculos que a gente contrai de forma involuntária. Por isso do coração, né? Ter o seu ritmo lá involuntário, tá? E lá no aparelho digestivo, a gente vai ter a presença de contração da musculatura lisa, o estômago, é, intestino delgado, intestino grosso, não igual o músculo voluntário esquelético trabalha, e sim na forma de ondas peristálticas, né? Você faz uma onda aqui, contrai, manda o alimento para baixo, vem uma outra onda, contrai, manda o alimento para baixo, e ela vai fazendo isso aqui, ó, né? Até o alimento passar por toda a região gastrointestinal. A gente vê que esses movimentos peristálticos precisam ocorrer dentro do parasimpático,
Lembra que o autônomo é dividido em simpático e parasimpático, e ele é feito a digestão no momento do parasimpático. Se a gente tiver com o simpático ativado, para o peristaltismo, né? Ou reduz bastante. E aí a gente para a digestão momentaneamente. Então a gente precisa estar sossegadão no parasimpático para fazer de forma adequada essa digestão. O alimento vai passando num tubo que é estreitíssimo, né? Bem estreito, e com um monte de curva. E comprido, longo. Então, a digestão demora para ocorrer de forma completa, porque as ondas peristálticas acontecem de forma assim mais devagar, porque o tubo é longo, porque o tubo é estreito, e ainda bem que isso acontece de forma lenta, porque dá tempo de eu ir absorvendo os nutrientes daquilo que eu comi. Se passasse rápido, igual passa, por exemplo, pelo esôfago, lascou, a gente ia ter que comer a cada, sei lá, cada 5 minutos, porque a gente ia absorver quase nada de alimento, né? Porque ele ia passar pelo canal, o que pegou, pegou, jogou na corrente sanguínea, usa, mas já ia faltar. Então, ele vai passando devagarzinho, e por passar devagarzinho, vai dando tempo de pegando os nutrientes pelas células intestinais, absorvendo, jogando na corrente sanguínea, o sangue distribuindo para todo o corpo, né? Então a gente já falou que esse tubo esôfago está atrás da traqueia e para frente dos corpos das vértebras. Lembra que a vértebra tem aquela parte da frente, que ela é mais arredondada, a parte de trás tem o processo espinhoso da vértebra, que é onde a gente toca lá atrás, né, na nossa coluna. Então, o esôfago está para trás da traqueia e para frente da vértebra, tá? Possui musculatura esquelética superiormente e lisa mais inferiormente falando. Então, mais para cima é mais muscular, esquelético, né? Só que ainda assim um pouco voluntário e um pouquinho involuntário. E mais para baixo, musculatura lisa, tá? E aí mais involuntário. Mede aproximadamente 25 centímetros, ou seja, quase o dobro ali do tamanho da faringe, né? E possui o seu esfíncter gastroesofágico. Esse esfíncter é uma válvula que, ao a comida passar, por exemplo, do esôfago para o estômago, ela abre e, quando passou, essa válvula fecha. E, ao fechar, faz com que a comida, né, não volte, não permite com que a comida volte do estômago para o esôfago novamente, tá? E aí é óbvio, né, pessoas, por exemplo, que quando vomitam, quando a gente precisa vomitar, essa válvula abre para que a comida retorne, né? Ou ela é forçada, ela é empurrada, né? A comida que está voltando é tão forte, faz com que essa válvula, a pressão dela faz com que a válvula abra e a comida volte para o esôfago e depois saia do corpo, né? Mas é óbvio que nessa região não é só a região que tem uma válvula, você tem musculatura ali, como a gente acabou de mostrar, mais inferior, musculatura lisa, que fica também ajudando a meio que fechar esse orifício, né, do esôfago, para não permitir que a comida retorne, tá? Então ele se contrai e fica ali apertandinho, né? Quando precisa vomitar, por exemplo, essa musculatura cede também, tá? Ela se alarga, relaxa para que a comida possa retornar. Quando uma pessoa tem, por exemplo, refluxo, geralmente bebês, né, tem um controle ainda bem precário desse esfíncter, quando come, deita, às vezes mama, fica deitado lá, tem que ter até aqueles colchõezinhos elevados, né, anti-refluxo, que é para ajudar para que esse líquido não retorne para a boca, né? Depois ela vai aprendendo a controlar autonomicamente, né, esse esfíncter. O adulto que tem refluxo geralmente possui uma dificuldade de fechar completamente esse esfíncter, essa válvula, tá? Então ele fica tendo um certo tipo de refluxo. Tem pessoas que comem coisas que elas são meio intolerantes. Geralmente quem é meio intolerante à lactose come alguma coisa de leite assim, depois fica com aquela sensação de queimação, azia, de retorno, né, de ácido que é liberado, como a gente já vai ver, no estômago, e esse ácido fica subindo até o esôfago. O estômago,
está acostumadíssimo a lidar com esse ácido de pH baixo, né? Mas o esôfago não. Então, esse pH muito baixo no esôfago começa a queimar, o ácido começa a queimar, por isso dá a sensação de queimação no esôfago mesmo, tá? Então, geralmente a pessoa precisa mudar a alimentação dela, né? Comer outras coisas, não comer o que ela não pode. E dependendo da situação, quando é muito grave, um processo mais cirúrgico mesmo para tentar controlar esse sim. Tá? Aí a musculatura, né? Mostrando bem aqui mais tubular na região da laringe e aqui vocês estão vendo a traqueia, né? Mais anterior. E aqui, ó, de forma mais vertical, tá? Embora você tenha fibras aqui, ó, mais transversais na camada mais interna. Não sei se dá para entender, mas isso aqui é como se fosse uma portinha que foi retirada daqui, desse músculo, que daí dá acesso a essa portinha aqui de baixo, ó, tá? Esse aqui é músculo mais interno e esses são músculos mais superficiais, mais profundos, mais superficiais, tá? E são esses músculos aí que eu comentei com vocês, que eles também auxiliam, né, no processo de, quando eles contraem, evitar com que o alimento volte do estômago para o esôfago. Quando vai vomitar, eles cedem, eles relaxam e aí o alimento passa de volta. Então, quando a gente chega lá no esfíncter gastroesofágico, essa válvula, né, que fecha, a gente vai ter ele aqui, desculpa, o esfíncter está aqui, né? O fechamento ocorre bem nessa transição aqui, praticamente. Aqui ainda você tem esôfago, aqui nessas vilosidades aqui diferentes, ó, você já começa com o estômago, tá? O esôfago, o estômago, e o esfíncter ele meio que se fecha por aqui, ó. Aqui você está vendo o músculo diafragma, né? Quando a gente faz aquela respiração diafragmática, de forma com que o músculo diafragma desça, né, que a gente não fica respirando só superficial, o músculo diafragma, ele massageia o estômago. Ele ajuda, ó, ele desce, encosta no estômago e ao massagear, ajuda a empurrar esse alimento mais para baixo. Ou seja, até a respiração mais correta, mais diafragmática, auxilia no processo digestivo. Tá? Então, o estômago recebe ainda o bolo alimentar do esôfago e dá continuidade ao processo de digestão mecânica e química. Tá? Mecânica, porque ele é um músculo, então ele, sim, né, está fazendo movimentos, então o movimento que ele faz, de certa forma, ainda está ajudando a esmagar esse alimento, né? Mas aqui ela é muito mais química do que mecânica, porque a mecânica mesmo aconteceu mais na boca. Localizado abaixo do músculo diafragma, só que do lado mais esquerdo, tá? Então você tem o músculo diafragma que faz isso daqui, né? Envolve embaixo de toda a caixa torácica, na parte inferior da caixa torácica, ali na base do pulmão, e aí embaixo do diafragma você tem toda a cavidade abdominal. Do seu lado esquerdo mais o estômago e do lado direito, como a gente vai ver, mais o fígado, tá? Então ele é contínuo do esôfago e se abre na porção duodenal do intestino delgado de forma mais inferior. Tá? Então a gente já vai ver ali uma outra imagem mostrando a emenda que tem a transição entre o estômago com o duodeno, tá? Que é o intestino delgado. Ele secreta o suco gástrico, este suco, né, que eu comentei, que às vezes num refluxo começa a voltar para o esôfago. Ele tem um pH por volta de 2,5, mais ou menos. Esse pH de 2,5 é ácido suficiente para ajudar bastante na digestão, na quebra dos alimentos, né? Então você come, bota uma quantidade grande de alimento dentro do seu estômago e esse suco gástrico vem assim como se fosse uma soda cáustica, né? E, e vem quebrando aquele alimento. Sei lá, você deu uma mordida num pedaço de lanche, foi aquele bolo de alimento assim, né? E esse bolo de alimento aqui, o seu corpo não faz nada com ele. Ele precisa quebrar o alface, o pão, o tomate, o ketchup que você colocou lá dentro, que quase não tem nada de nutriente, né? Ele precisa quebrar todos esses nutrientes, esses macronutrientes, em pequenos nutrientes. Ó, ó o que eu estou falando, pequenos nutrientes, não quer dizer que é em micronutrientes, tá? Porque você já tem micronutrientes que não são carboidratos, lipídios e proteínas, que daí vão ser vitaminas, os minerais, tá?
Você vai quebrar esse alimento macro em micro. Por quê? Porque daí as enzimas conseguem vir e trabalhar dentro daquele micro. Você tinha um negócio grande, veio o ácido, deixou tudo agora assim, um monte de coisa assim, fina, pequenininha, né? Agora as enzimas vêm e começam meio que ter um pica-pauzinho, assim, quebrar as ligações desse alimento, de forma com que um carboidrato grandão complexo se torne uma glicosezinha, pequenininha, uma molécula bem pequenininha, que daí o organismo vai, o intestino vai absorver. Quando você come um carboidrato, por exemplo, você absorve esses carboidratos praticamente de duas formas, ou na forma de frutose ou na forma de glicose. E tem um monte de tipo de carboidrato. Tem lactose, galactose, sacarose. Então você precisa, de alguma forma, fazê-los ser convertidos ou em frutose ou em glicose, porque são praticamente as duas moléculas de carboidratos que o organismo absorve. Tá? Então, até de um pão que tem amido, tem um monte desses tipos de açúcares que eu comentei com vocês, serem quebrados até virar glicose e frutose, precisa passar por um processo grande, né, de quebra. Por isso vem o suco e meio que ele dá aquele tchanzão, assim, quebrou. Agora vem as enziminhas comendinho, assim, quebrando essas ligações, de forma com que elas fiquem bem pequenininhas para que os intestinos consigam absorver. Tá? É, Então, esse suco gástrico, ele funciona muito bem ali, tá? Se ele for para uma outra região, que funciona com pH mais alto, ele destrói essa outra estrutura, porque essa estrutura funciona com pH mais alto. Se você pegar, por exemplo, o suco pancreático, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, que é produzido pelo pâncreas, ele tem um pH mais alcalino. Se ele, por exemplo, for liberado no estômago, ele vai ser destruído pelo ácido do estômago. Por isso, ele não pode ser lançado no estômago, ele tem que ser lançado mais para baixo, que é ali na região inicial do intestino delgado, que tem um pH mais compatível com o suco pancreático. Porque senão você coloca esse negócio lá, o suco pancreático no estômago, o suco gástrico destrói ele. E não dá nem tempo de ele fazer o efeito dele. Tá? E também o estômago foi assim acostumado a viver num lugar caótico, assim, um negócio hostil. Se você bota um negócio muito mansinho lá para ele, ele não funciona, tá? Um pH muito alcalino, assim, muito básico, ele não funciona. Então, o estômago, embora ele faça, ele contribua na absorção de nutrientes, ele tem uma absorção limitada, tá? Porque ele tem mais a intenção de fazer digestão mesmo do que absorção, tá? O pesado da digestão é feito ali no estômago, tá? Depois os intestinos, eles também têm a função de digestão, mas mais de absorção. O estômago tem suas regiões cárdia, o fundo do estômago, o corpo do estômago, a região pilórica e o esfíncter pilórico. Então, traduzido isso em imagens, a gente vai ter a região cárdia aqui. Cárdia, do grego, embora assim haja um pouco de controvérsia, mas parece que ele quer dizer estômago, tá? Mas eu digo assim, parece por quê? Porque alguns daí falam, tá, mas e o cardíaco, né? Mas o cardíaco é cardíaco e não cardíaco, ok? Então, o cardia, aqui ele está mais como se fosse estômago do que como se fosse cardíaco, porque ele é cardia e não cardi, ok? Então, o cardia é como se fosse o estômago todo. Aí nós temos o fundo do estômago, que na verdade não é muito fundo, é a parte superior e mais lateral esquerda, né? Próxima assim à região das suas costelas falsas, né? Aí você vai ter o corpo do estômago, que é tudo isso daqui, e aí você vai ter a região pilórica, tá? Que é a região lá do finalzinho do estômago, que é essa aqui, ó, que a gente está vendo, tá? Então, na sequência, você tem a região cárdia, que é a transição do esôfago com o estômago. Aí você tem o fundo do estômago, que é aquela parte mais superior, ó, e esquerda do estômago, tá? Você está vendo essa pessoa de frente, por isso que é a esquerda. Aí o corpo do estômago, e depois você tem mais a região pilórica, tá? E aqui você tem o esfíncter pilórico, ou chamado também só de piloro. O que esse piloro faz?
ele é como se fosse aquela outra válvula que tem aqui, ó, gastroesofágica, tá? Se essa válvula não permite, por exemplo, o alimento voltar para o esôfago após ter passado para o estômago, esse esfíncter, essa válvula, não permite o alimento voltar do duodeno, né, que começa aqui o intestino delgado, para o estômago depois de ele ter passado. Tá? Então, ele passou para lá, válvula fecha para que o alimento não retorne mais para o estômago, porque isso aqui tem que ser tudo unidirecional, tudo sempre para frente. Tá? E aí, como acidente, né, digamos assim, que não é necessariamente um acidente, mas um acidente do órgão, seria aqui uma curva, que é uma curva menor do estômago, e aqui toda a curva maior do estômago. Ok? Esse ósteo piloro, ósteo significa, como a gente já falou lá no ósteo faríngeo da tuba auditiva, é como se fosse um pequeno orifício, pequena abertura. Tá? Ah, o esfíncter é a válvula, tá? O esfíncter não é o ósteo. O ósteo é o buraco, tá? O esfíncter faz reduzir o buraco quando ele se fecha, tá? E aí nós vamos começar então com o intestino delgado. Vamos começar com o duodeno, tá? E olha que legal, né? Se você olhar aqui, por exemplo, ó, olha, olha a morfologia do esôfago, olha a morfologia do estômago, que parece mais com aquelas células musculares que a gente vê na região interna do coração, né? Os músculo, o músculo pictório, né? E olha aqui, ó, o duodeno. Um negócio mais tubular, né? Parece, ó, mais aqueles anéis de uma traqueia, né? É uma morfologia, né? Vai mudando. Tudo isso para que seja mais fácil de realizar suas funções, tá? Aqui ele é mais escorregadio, tá vendo? Aqui ele é um negócio mais secretivo, ó. Mais células mais que secretam as coisas, tá vendo? E aqui, ó, um negócio mais meio que tubular, parece que ele vai descendo meio que escadinha, ó, toim, 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 pulando degraus. E ao fazer isso, é como se ele ficasse mais tempo aqui, ó, nesses intervalos, do que aqui, por exemplo, ele só escorrega. Tá? Essa morfologia, ela vai sendo desenvolvida também ao longo da nossa vida, de acordo a, com a função mesmo dessa estrutura. Então, aqui o negócio é escorregar. Então, o negócio escorrega e vai deixando o negócio mais liso. Aqui ele fica por mais tempo e essas vilosidades aqui, ó, elas vão secretar alguns tipos de substâncias, como o ácido, tá? Que deixa, inclusive, esse negócio mais assim, ó, como se fosse raiz de árvore, né? E aqui, ó, você vai deixando o negócio mais parecido com um degrau, com etapas, tá? Então, o intestino delgado recebe o que era chamado de bolo alimentar, agora de quimo alimentar, tá? Não é bolo mais, porque agora passou aquele bolo a ser digerido, o negócio ficou pequenininho agora, bem em estruturas pequenas. Então ele virou como se fosse um quimo, tá? Então recebe o quimo do estômago e o conduz para o intestino grosso. Ele tem 3 porções. Sua primeira porção é o duodeno, que mede aproximadamente 25 centímetros. Lá nele estão presentes 2 ductos, o ducto colédoco e o ducto pancreático, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais com detalhe adiante. Mas esse ducto pancreático transporta o suco pancreático que eu comentei com vocês para cá, ó, para o duodeno. E não, por exemplo, lá no estômago. Lembra que se fosse para o estômago, devido a ele ter um pH mais alcalino, ele ia ser destruído. Então ele vem para o duodeno, que tem um pH mais compatível com o pH do suco pancreático, tá? E esse suco colédoco, o ducto colédoco aqui, a gente vai ver é o ducto, né, o tubo que transporta a bile, que vem do fígado e da vesícula biliar, tá? Para ajudar a fazer a digestão. Sua segunda porção é o jejuno, que tem aproximadamente 1 metro, e a terceira porção é o íleo, que tem aproximadamente 2 metros. Tá? O íleo, porque ele está mais na região ilíaca, né? Nós temos o mesentério no intestino delgado. O mesentério, ele é uma camada de tecido que reveste o intestino delgado e que gruda o intestino delgado na parede abdominal. Então pensa assim, ó,
Tá lá todo o intestino delgado dobrado, né? Aqui, ó, esse fundo da imagem vocês estão vendo. Olha aqui, ó, parece um monte de linguiça, né? Dobrada. Como é que ele fica aqui preso dessa forma? Como é que essa alça aqui intestinal não escorrega e vem para aqui embaixo, por exemplo? Como é que ela não vem mais para a direita? Como é que ela não vem mais para a esquerda? Porque revestindo o intestino, você tem o mesentério, que é um tecido que, como se fosse um tecido conectivo, que conecta os intestinos na parede abdominal, na musculatura. Então você tem, por exemplo, ó, de fora para dentro, né, de superficial para profundo. Pele, né, você tem derme, epiderme, derme, mesoderme, epiderme, derme, mesoderme e epiderme. Aí você vai ter camada de gordura, tudo lá no abdômen, né? É, camada de gordura, aí você vai ter a musculatura, que forma a parede abdominal, aí você tem as fáscias musculares e tudo mais, e daí você já vai encontrar o mesentério. Tá? O mesentério é conectado à parede abdominal por um tecido chamado peritônio. Tá? Então, esse tecido faz com que o intestino fique grudado, unido à parede abdominal. Lá ocorre, então, a absorção de grande parte de nutrientes, e isso acontece principalmente devido a altas vilosidades, tá? Do intestino delgado. O que são vilosidades? São aqueles, como se fossem essas escadinhas aqui, ó, como se fosse isso daqui, ó. Tá? Então, você tem, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Você tem isso daqui, ó. E, e, e aqui. Então, por exemplo, essas regiões aqui, ó, são chamadas de criptas. Ok? Essas criptas, quanto mais altas elas forem, maior, mais profundas são essas vilosidades. As vilosidades estão aqui, ó, no meio, nesse intervalo. Os nutrientes, eles são absorvidos aqui, ó, tá? Nas vilosidades. Então, você vai enchendo como se fosse esse copo aqui, ó, esse saquinho, e os nutrientes, que são essas marquinhas brancas que eu estou fazendo aqui, espero que esteja ficando bom aí para vocês, eles vão passando dessa parede aqui, ó, do intestino para a corrente sanguínea aqui. Então, eles caem aqui, ó, na corrente sanguínea, ok? E vão ser transportados daí, tá? Lá para os nossos tecidos. Então, quanto mais vilosidades a gente tem, quanto mais profundas elas estão, maior é essa capacidade de a gente reter o nutriente que está passando por aqui, ó, e que iria passar direto, e eles caem aqui, caem aqui, caem aqui, tá? Se, por exemplo, essas criptas aqui estão bem baixinhas, né, vamos dizer que tudo isso aqui, ó, não exista, tá? Então, o alimento agora vai vir, vai entrar, só que daqui a pouco vai encher tudo isso aqui. E aí, o que vai acontecer? Um monte de nutriente começa a passar reto e vai lá para o intestino grosso, por exemplo, tá? Tudo bem. Aí, só mostrando o mesentério, a gente tem esse tecido marrom aqui, tá? Esse tecido marrom, ele está revestindo, ó. Ó, aqui são todas alças intestinais, ó. Olha quantas, né? Tudo dobradinho, ó. São todas alças, ó. Ok? E aí, elas estão revestidas por esse tecido aqui, ó, marrom, que é o peritônio, tá? Esse tecido marrom aí é o que vai se ligar à cavidade abdominal, ok? Deixa eu só um pouquinho aqui, só um instantinho. Daí, preciso fechar um negócio aqui, está aberto. Pronto. Então, é esse mesentério aqui que vai fazer com que o tecido intestinal, né, se ligue à cavidade abdominal, ok? Muito bem. E aqui, então, nós temos a anatomia dos ductos, ok?
que aconteceu aqui? Aí, voltou. Dos ductos. Então, olha só, aqui em cima, você tem toda essa região aqui, o fígado. Deixa eu desenhar. Só tem que toda hora ficar tirando essa bagaça do zoom aqui para cima e para baixo. Então, ó, o fígado tá aqui, ó. Deixa eu trocar de cor, que essa aqui não tá agradável. Fazer ele mais até aqui assim. O fígado, ele tá aqui assim, ó. Ok? Pro lado de cá, ó, você vai ter mais largo do que isso, né? Você vai ter o estômago, tá? Você vai ter o fundo do estômago, o corpo do estômago e a parte do esfíncter aqui, beleza? Então, ó, a vesícula biliar, ela fica abaixo do fígado, ok? Aqui você tem o estômago, tá? Para trás do estômago e abaixo do estômago aqui, a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem o pâncreas, ok? Por isso daqui, ó, do ducto pancreático, tá vendo? Como se ele fizesse um canalzinho aqui, ó, saindo do pâncreas e vindo aqui para a região do duodeno, tá? Muito bem, então a vesícula está aqui embaixo do fígado, ó. Olha que interessante, a bilis, a bile, ela é produzida, ela é como se fosse um sal, tá? Se você botar, por exemplo, sal em gordura, você vai ver que ele incha a gordura. Esse processo de inchar uma gordura com o sal faz com que, pensa assim, ó, quando você tem algo mais denso, significa que é algo mais compacto. Por ser compacto, está mais fechado e é mais difícil coisas de fora entrar aqui nesse lugar que está bem fechadinho. Quem que quer entrar nesse lugar que está bem fechadinho? Enzima. Enzimas lipases. Ase de quebra, lipo aqui de gordura, tá? De lipídio. Essas enzimas querem quebrar as ligações dessa gordura, expandindo. Então, assim, ó, o sal vai fazer o quê? Expandir a gordura, para que quando expande, abre espaço. E agora as lipases conseguem penetrar nesse tecido aqui, que você comeu, né, nesse alimento que você comeu, para quebrar as ligações de gordura. Ok? Por isso que quando uma pessoa, por exemplo, então assim, o fígado produz a bile, tá? A vesícula biliar armazena a bile que o fígado produziu, ok? Então olha só, aqui vocês estão vendo, deixa eu tirar de novo isso aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, um ducto, que é o ducto hepático comum, ou seja, está vindo lá do fígado, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o fígado aqui bonitão. E aqui vocês estão vendo, ó, o ducto hepático esquerdo. Por isso que eu estou falando que o estômago fica do lado mais esquerdo, né? Você está vendo essa pessoa de frente, aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito, tá? Então, aqui você tem o ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo, formando o ducto hepático comum. Ao chegar aqui, ó, essa bile, o que ela faz? Vem para cá. Ela entra por essa parte, desculpa, por esse ducto aqui, ó, o ducto cístico, até chegar aqui na vesícula, tá? Essa vesícula aqui parece meio que uma pera, né? Uma berinjela pequena, assim. Então, todo esse corpo aqui, ó, da vesícula, do lado de dentro, fica armazenando a bile, tá? Beleza. Para que ela faz isso? Para a hora que você precisar digerir uma gordura, essa bile sai pelo mesmo lugar que ela entrou, cai nesse ducto chamado ducto colédoco, ok? Que a gente viu ali no slide anterior. Deixa eu apagar isso daqui. Aí, o ducto colédoco, que é esse daqui, tá? Caindo no ducto colédoco, ele vai chegar até essa região mais inferior, ok? Para cair na região do duodeno. Aqui, ó, essa ampola de Vater e a papila principal do duodeno de Vater são como se fossem também esfíncteres, tá? Que fica meio que controlando a passagem de bile desse caminho aqui, dessa tubulação, para chegar no duodeno. Beleza? Mas vocês percebam que, ó, tanto a bile que vem da vesícula biliar, o duodeno, quanto o ducto pancreático convergem no mesmo ducto final aqui, ó, que caem no intestino delgado. Beleza? Deixa eu apagar tudo isso aqui agora.
tudo. Beleza. E aí o intestino grosso. Então ele continua desde o intestino delgado e termina no ânus, ok? Recebe o quimo do intestino delgado e o conduz para o meio externo, para evacuar, né? Lá ocorre a absorção de água. Então, praticamente, proteínas e carboidratos e gorduras são absorvidos na, na região do intestino delgado, ok? Na sua grande maioria no duodeno. Algumas coisinhas ali no jejuno e outras poucas coisinhas no ilho, tá? Mas na sua grande maioria, tudo ali naquela região menor do intestino, que é o duodeno. E lá no intestino grosso, a gente tem a absorção da água e de alguns sais minerais, tá? Então, olha só, a água, ela passou pelo esôfago, pelo estômago, por todo o intestino delgado e vai ser absorvido mais da metade para o fim do intestino grosso. Por quê? Porque a água é algo necessário na maior parte dos processos, né, fisiológicos, pensando que a água é H2 e oxigênio, né? Dois hidrogênios e oxigênio. Então, essa união, formando esse líquido, se faz presente praticamente em quase todas as reações de digestão. Então, a gente precisa da água, inclusive, para fazer com que o alimento passe de forma mais solúvel por dentro dos intestinos e não se enroscando em qualquer lugar, tá? Por isso que é só lá no finalzinho que você absorve ela. Você reabsorve essa água, bota ela na corrente sanguínea e beleza. Depois essa água vai ser entregue para as células, ok? Mas ela precisa ser, se ela fosse absorvida logo de cara, a água, nossa, ia dar trabalho fazer digestão e provavelmente ia doer um pouquinho, porque essa água não iria passar mais, esses nutrientes não iriam passar mais de forma tão mansinha assim por dentro do nosso tubo, tá? E ele mede aproximadamente 1,5 m. Então, aqui nós temos os colos do intestino grosso, aqui o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, e aqui embaixo o colo sigmoide, porque na época que deram esse nome, né, sigma parece aquela letra de soma, né, do, do- da parte de fórmulas, né? Da notação estatística das coisas. Aquele númerozinho assim virado para a esquerda, aquele Ezinho virado para a esquerda, tá? Embora isso aqui não seja um E nunca, né? Ele tem mais uma cara de S, por isso que alguns também usam meio que o S como se fosse um 5, tá? Enfim. Mas os três, assim, principais são o colo ascendente, o transverso e o descendente. Então, ó, aqui você tem o intestino delgado se unindo ao intestino grosso, aí a comida sobe, 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 a comida não, né? Agora o quimo, né? Que já virou bolo e depois virou quimo. Então o quimo sobe, 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 depois ele vira aqui para a direita, e aí ele vai indo, desculpa, para a direita minha, mas é para a esquerda da pessoa. Aí depois ela desce, né? Esse quimo desce, faz um contorno e beleza, vai sair lá pelo ânus. Você tem o reto e depois você tem o ânus, tá? Então, esse trajeto aqui todo dá aproximadamente 1,5 m, beleza? Então, por exemplo, quando alguém vai fazer uma endoscopia, que é a entrada de uma câmerazinha, né, pela região da boca e passa lá esôfago, chega no estômago e muitas vezes até ali a região mais proximal do duodeno. Às vezes não pega a região toda do duodeno, tá? Embora essa região seja meio curta. Porque daí começa a ter curvas, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Vai ter, na verdade, uma imagem assim mais fácil de mostrar isso para vocês. Mas é como se fosse uma curva dessa daqui. É óbvio que isso aqui tem muito mais do que 15, 20 centímetros, né? Mas entenda essa curva como se fosse lá no intestino delgado. Só que o intestino delgado está tudo aqui no centro, ó. Ele é maior do que o intestino grosso e tudo dobradinho. Ou seja, quando entra a sonda, a câmera, ele faz uma curva. Só que, por exemplo, quando chega na próxima curva, essa câmerazinha não vira mais direito, né? Corre risco de perfurar o intestino, né? E aí tem que parar. Para aqui, observa com essa câmerazinha, tira fotos, colhe parte. Eu tô falando, tô mostrando aqui, mas é aqui dentro, tá? No delgado.
colhe, faz biópsia, né? Colhe pedaço de tecido daqui para fazer análise depois e beleza, né? Então, isso é uma endoscopia. Quando a pessoa precisa verificar o que está acontecendo no intestino grosso, não dá para fazer uma endoscopia, né? Porque se a câmera chega até ali só no duodeno, não acessa o jejum, não acessa o ilho, também não vai conseguir chegar aqui no colo ascendente do intestino grosso. Então, em vez de percorrer mais de 3 metros, é melhor percorrer por volta só de 1,5 metro. Então, a sonda vem por baixo, ela vem pelo ânus. Daí é a colonoscopia. Tá? Então, ela entra aqui por baixo e vai passando. E aí, como aqui o tubo é um pouco mais grosso, geralmente ela consegue chegar até essa curva aqui, ou um pouquinho mais, tá? Desculpa. Isso mesmo, voltando, né, do ânus para cá, mais ou menos até aqui assim, tá? Para ver como que está essa região intestinal. Às vezes, quando faz endoscopia, não resolve, não achou problema, tem que fazer a colonoscopia para ver aqui pela região de baixo, tá? E aí as dobras, tá? As flexuras. Então, aqui nós temos a primeira flexura, que é a flexura hepática. Por que hepática? Porque sobre ela repousa o fígado, tá? Então, isso que é interessante você ter na noção, né? Vendo tudo isso. Porque, ó, o intestino delgado está aqui dentro, ok? O intestino delgado já está na emenda do estômago que está aqui. E aqui você começa com o intestino delgado, beleza? E do lado do estômago você tem o fígado. Embaixo do fígado você tem a vesícula biliar. Embaixo e atrás do estômago você tem o pâncreas, ok? Então você tem essa primeira flexura, que é a flexura hepática. Aí você tem essa segunda flexura, que é a flexura lienal. Provavelmente foi dado pelo nome da pessoa que deu o nome para ela, que é, acho que era o Lionel, né? E ele deu flexura lienal. E aqui ocorre a absorção da água e dos eletrólitos, tá? Nessa curvatura aqui, ó. Interessante, né? A gente sabe até onde ocorre a absorção exatamente, tá? Então, depois que passou a água, eletrólitos, os eletrólitos, entenda, sais minerais, tá? Cloreto, sódio, potássio e assim por diante. E aí que são presentes na água, inclusive, né? Magnésio, e aí sai do intestino delgado, entra no intestino grosso, passa por tudo isso aqui, e aqui então é absorvido, porque daqui para baixo o negócio é só escorregar e sair. E aí os apêndices do intestino, tá? Então, aqui primeiro nós temos o reto, como eu já tinha mencionado, aqui o canal anal e lá embaixo o ânus. O ânus tem o esfíncter também, né? O esfíncter mais forte que a gente tem no organismo, ainda bem. Senão a gente ia fazer o número 2 na calça direto, né? Mas ele aguenta uma pressão, né, de alimento, de resto de alimento descendo ali, de bolo fecal, grande. Por isso que o ideal não é ficar aguentando muito tempo, né, para fazer o número 2, aí logo no banheiro, porque senão fica forçando esses esfíncteres e eles vão perdendo a capacidade de fechar também, né? E depois a pessoa começa a ter incontinência, começa, às vezes, dar uma tossidinha, sai cocô, né? Então a pessoa precisa, assim, ter a noção. Começou a dar vontade, de correr para o banheiro, tá? Aqui nós temos o apêndice epiploico, outro apêndice epiploico, só que direito. Aqui nós temos o seco, que é a parte inicial do intestino grosso, né? Aqui, então, de novo, vem o alimento lá do intestino delgado, cai no seco. E daí, daqui para frente, é tudo intestino grosso. Se você for para baixo, meio que voltando, como se fosse assim o alimento, você tem um apêndice, que é o apêndice vermiforme, porque ele meio que parece um vermezinho, tá? Ele é bem pequenininho, assim, dá uns 6 centímetros mais ou menos de comprimento. Ele está mais relacionado com o sistema linfático do que com o sistema digestivo, tá? Ou seja, um sistema de proteção do nosso organismo, tá? Algumas pessoas têm inflamação no apêndice, às vezes ele infecciona e estoura, né? Ele estoura e às vezes ao estourar ele manda um monte de substância, lixo, pensa que já está aqui, é quase tudo é lixo, para essa região abdominal. Então, às vezes, quando a pessoa começa isso aqui, ó, vocês estão vendo, fica do lado direito, tá? Do lado direito inferior, próximo ao osso do quadril, tá? Do ilíaco. Então, a pessoa começa a referir dor do lado direito, assim, próximo ao quadril. Quase sempre, assim, quando tem esse tipo de dor, é o apêndice que está doendo. Então, quando dói, é legal ir no médico, né, dar uma olhadinha. E se persistir a dor, pode acontecer em dias estourar o apêndice. E aí corre risco sério de vida porque tem infecção generalizada, tá?
o ideal é que vá imediatamente para o hospital quando começa a ter esse tipo de dor aqui, porque daí já faz a cirurgia, retira o apêndice bonitinho e acabou, né? Porque quando estoura, aí além de retirar o apêndice, tem que fazer lavagem, tirar todo esse material aqui contaminado que veio para a região abdominal, né? É bem mais trabalhoso e corre risco de vida sim, tá? Só pode morrer em horas. Bom, e aqui vendo numa vista mais lateral, né? Num corte sagital. Então aqui, por exemplo, ó, a gente vê nessa altura o colo sigmoide, né? Aqui vocês já estão vendo na região mais sacral, né? Por isso vocês estão vendo essa curvatura do osso, ó. Região mais sacral. Você está vendo o reto, o canal anal e o ânus, né? Então, quando vai fazer a colonoscopia, a câmera entra por aqui por baixo, vai subindo, 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 passa pelo colo sigmoide, faz a curva para cá, né? Faz a curva novamente e aí começa aquele colo descendente, que é a parte da descida do intestino grosso, só que a câmera está subindo. Bom, e aí só mostrando numa outra vista, né? O apêndice vermiforme, o seco, colo ascendente, aí vem para cá o colo transverso, daí vai ter o colo descendente, o colo sigmoide, daí vai vir o reto, o canal retal e depois o osso. Okay? Fígado é a maior glândula do nosso corpo, inclusive se perder parte dela, ela é praticamente o único órgão do nosso corpo que consegue se reconstituir, né? Crescer novamente. Embora o estômago, depois de ser feita uma cirurgia de redução do estômago, ele possa se diferenciar e multiplicar novamente e ficar grande, né? Pesa aproximadamente 1,3 kg. É localizado abaixo do diafragma, então do lado direito, porque do lado esquerdo, vocês já viram, tá o estômago. Possui uma cor marrom avermelhada e ele produz, então, a bile, tá? No fígado, a gente tem, de forma macro, ele dividido em duas porções. A porção que é chamada de lobo, né, esquerdo, e o lobo maior, que é o lobo direito. E eles estão divididos por esse ligamento redondo aqui. Tá? Aqui é uma vista anterior, beleza? Aqui embaixo, ó, vocês estão vendo a vesícula biliar, tá vendo? Como anexo, né? Então, aqui por dentro, por exemplo, ó, você vai ter aqueles ductos lá, hepático esquerdo, hepático direito, formando o ducto hepático comum e depois aquele ducto, né, que vem até o ducto cístico, que sobe até aqui na vesícula para jogar a bilis e deixar ela armazenada lá, ok? Então, outras coisas interessantes de a gente notar aqui, aqui você tem margem inferior do fígado, tudo isso aqui é a margem inferior, só que isso aqui é a margem inferior do lobo esquerdo e essa aqui é a margem inferior do lobo direito. Aqui em cima, então, ó, nós temos aqui o diafragma, que foi arrebatido, né? Foi cortado e levantado para você conseguir ver o, o fígado aqui, porque o diafragma ele vem meio até aqui por cima, ó. Ele reveste o fígado meio que até aqui por cima, tá? E do outro lado o estômago, a mesma coisa. Que mais? Que mais? Ah, e aqui vocês conseguem ver, ó, impressões costais. Impressão é uma marca que fica, né? Putz, eu tive uma impressão numa pessoa. Então, impressões é uma marca que fica. Então, aqui são as costelas que passam logo por cima, né, do fígado e que, pelo fígado, dependendo do movimento que a gente faz com o diafragma, ele também acompanha e distende, toca na costela, né? E a costela faz força contrária ao fígado, vai deixando meio que uma marquinha ali, ok? E aí fica, ó, tá vendo como se fosse um negócio mais profundo, assim, ó. Uma marca, né, meio que afundada aqui, tá vendo? É a costela passando aqui por cima, tá? Do lado direito. E aqui, uma visão mais posterior, ou na face visceral também chamada, tá? Então você está vendo o outro lado, aqui a gente está vendo ele de frente, aqui você está vendo ele de costas, tá? Aqui o lobo direito agora, lembra que o lobo direito estava aqui, ó, ok? Só que a gente virou o fígado agora, tá? Então ele está do lado de cá, o lobo direito, aqui o lobo esquerdo, aqui chamado de lobo caudado, porque é como se tivesse essa cauda aqui, aqui chamado de lobo quadrado, porque a imagem já está mostrando por quê, né? Aqui a vesícula biliar, mostrando os ductos, ó, que a gente viu, né?
que leva a bilis para cá e que depois sai por esse mesmo ducto, tá? Aqui, ó, você consegue ver a veia cava inferior. Aquela veia cava lá. Vocês viram que leva o sangue para o coração da maior parte do corpo, né? Do tórax para baixo, praticamente. Então, todo o sangue que volta para o coração através da veia, volta pela veia cava e chega pela veia cava inferior ali no coração, né? No átrio direito. E o sangue que sai daqui do fígado para ser mandado para o corpo, ele sai também por essa veia cava aqui, tá? Essa veia azul aqui que vocês estão vendo, ó, é a veia porta, tá? Que depois da veia cava é a maior veia que a gente tem no nosso corpo. Essa veia, a veia cava inferior, ela drena o sangue do fígado para o coração. A veia porta drena o sangue do sistema do intestino delgado para o fígado. Só que nem tudo vai para a veia porta. Tem coisas, dependendo da região, por exemplo, se é na região mais mesentérica, região do omento, que é um outro tecido ali do sistema digestivo, ele vem para a veia porta e vem para o fígado direto. Se é uma se é a digestão daí acontecendo um pouco mais para frente, né, do intestino delgado, do intestino grosso, aí ela não vai drenar para a veia porta, ela vai drenar para outras veias do corpo, que daí ao invés de vir para o fígado, vai para o sistema de uma forma geral, vai para o corpo de uma forma geral. Então entenda assim, ó, a veia, essa veia porta, ela drena o sangue com os nutrientes que foram absorvidos ali pelo intestino, da região mais do omento, da região mais inicial do duodeno, e ela drena e vem direto para o fígado. Do fígado vai direto para o coração, ok? Pela veia porta inferior. Quando é em outras estruturas do sistema digestivo, mais para baixo, ela não drena para a veia porta, ela drena para várias veias do corpo, então vai para todo o sistema, para depois cair na veia porta, na veia cava inferior, para daí para o coração. E para a gente terminar, o pâncreas, né? Como seus anexos ali do sistema digestivo. Então, o pâncreas é uma glândula mista, e mista por quê? Porque ela possui tanto uma função exócrina quanto uma função endócrina. Exócrina é uma glândula que secreta algo para algum lugar do corpo que não seja o sangue. Tá? Então, por exemplo, ó, uma glândula submandibular, parótida, sublingual, elas secretam algo para o corpo. Só que não é para o sangue, ela secreta para a boca. Então, essas glândulas possuem função exócrina, ok? E não endócrina. Endócrina é toda vez que produz alguma substância e libera para o sangue. Quase sempre a gente está falando daí de hormônios, ok? Então, por exemplo, o pâncreas tem função exócrina porque produz o suco pancreático que não cai na corrente sanguínea. Vocês viram, cai lá no duodeno, ou seja, cai no tubo intestinal, não é no sangue. E ela tem a função endócrina porque ela produz dois hormônios, a insulina, que está relacionado com a absorção de glicose para as células musculares, para a célula de gordura, para a célula nervosa, né? E para o fígado, ok? Então, você tem a insulina que cai na corrente sanguínea, ó, a glicose, frutose foi absorvida pelos intestinos, caiu na corrente sanguínea. Só que essa glicose, para entrar nas células, precisa da insulina. Então, o pâncreas produz a insulina, joga na corrente sanguínea e a insulina cai dentro da célula e ajuda a capturar a glicose para dentro das células. Tá? Por isso que uma pessoa diabética precisa tomar insulina, porque a glicose não entra sozinha lá. Embora entre por diversos outros motivos, mas a grande maior parte da glicose não entra sozinha, então ela precisa da insulina. Se a pessoa é diabética, significa que ela, ela simplesmente não, não produz a insulina, ou produz muito pouco, ou a insulina não consegue fazer o efeito dela. Tá? Produz também o glucagon. O glucagon é um hormônio que ele é liberado pelo pâncreas, que vai até o fígado, porque lá o fígado tem um monte de função, tá? Mas considerando essa função agora, o fígado possui a função de armazenar parte da glicose que a gente come ao longo do dia na forma de glicogênio, fica guardadinha lá nele. Então, quando a gente está dormindo, por exemplo, lá de madrugada, a gente não precisa acordar e comer para não morrer.
Por quê? Porque parte dessa glicose que foi absorvida durante o dia na forma de glicogênio, ela é liberada para a corrente sanguínea do fígado, porque o glucagon vai até o fígado e fala assim, ó, tá baixando a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Libera, por favor, aí a glicose que você tem. E aí começa a ser liberada a glicose na corrente sanguínea. E por isso que ninguém morre, né? De madrugada. Então, o pâncreas possui essa função de produzir hormônios que estão relacionados com o estoque de glicose, que é a insulina, mas também no metabolismo da glicose, que é o glucagon. Tá? E para fechar, então, só uma vista aí, né, do pâncreas. Essa glândulazinha aqui é pequena, mais poderosa, né, que tem três estruturas: a cauda do pâncreas, o corpo do pâncreas e depois aqui essa parte mais terminal como cabeça do pâncreas, tá? E aqui vocês estão vendo, ó, vários túbulos, né? Aqui o tubo do estômago. Então lembra que o estômago está aqui por cima e o pâncreas está abaixo e para trás dele. Duodeno começa, né? Aqui, depois começa um monte de tubulação. Aí depois você vai ter aqui subindo aqui, ó, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, né? E aí vai lá para baixo, beleza? Bom, gente, essa foi a aulinha de hoje. Como eu comentei, talvez passaria um pouquinho de 1h30, né? Porque é um sistema um pouco longo, embora não seja tão complexo pelo ponto de vista de quantidade de estruturas, né? Mas pelo ponto de vista fisiológico, vocês vão ver na nutrição que ele é bem complexo, tá? O bom é que essa aula ficou gravada, né? Então vocês podem usá-la para estudar quantas vezes vocês quiserem. Eu vou deixar postado já lá no Canvas para vocês essa aula, o slide e o slide lá para o roteiro da aula prática, que vocês já podem ir dando uma olhadinha, tá? Não distribuam essa aula, não repassem, não usem ela para nenhuma outra finalidade, tá? Ela é unicamente exclusiva para a turma de vocês. Então, tem todos os comentários e aplicações voltados para vocês. Então, por favor, eu os proíbo, tá? De reproduzi-la em qualquer outro lugar. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Vou mandar para vocês a aula lá, tá bom? Até daqui uns dias. Até a prova da PI. Um abraço, gente. Tchau, tchau.